Mais uma semana, mais uma Fujimasfera e, obviamente, mais um vídeo aqui no canal. E eu, sinceramente, não sei nem como começar esse vídeo. Então, bora logo pra esse capítulo, sério, bora conversar logo sobre isso. O capítulo recebeu o nome de Chuva, Soapland e Amputação. E sim, na primeira vez que eu li esse título, eu também achei bem confuso. Eu até mesmo comentei aqui na aba Comunidades que eu não fazia ideia do que poderia ser isso. Mas com o capítulo a gente começa a perceber que tem muita ligação sim. E é algo até mesmo bem explícito, sabe? Mas enfim, a gente acompanha toda aquela discussão que o capítulo anterior se encerrou. Percebemos que agora aquele desânimo do Denji vem se transformando cada vez mais em uma feição de reflexão. O Katana continua dizendo que ele vai levar o Denji na melhor Soapland que ele conhece. E obviamente a Asa, ela de certo modo reflete a nossa vontade nesse momento. Ela desaprova completamente toda aquela situação, dizendo que é um papo muito nojento e que o Denji não quer esse tipo de coisa agora. Só que ela tá falando por ela mesma, né? Quando ela questiona o Denji se de fato ele não quer aquilo, a gente percebe que cada vez mais o personagem está reflexivo sobre a situação. Ou seja, ele está sim considerando aquilo tudo. E percebendo isso, obviamente, a Asa continua colocando todas as questões que o Denji está enfrentando naquele momento, para trazer mais essa racionalidade mesmo. Então ela aponta que ele ainda está procurando a Nayuta, que ele está desanimado e eles estão justamente indo procurar algo para comer para ele animar. Mas mesmo assim, a gente percebe que o Denji vai ficando cada vez mais reflexivo. E aí, senhoras e senhores, eu devo alertá-los que a gente simplesmente começa um episódio de The Office aqui. Porque a partir de agora é tanta vergonha alheia, misericórdia. E isso, calma, não é algo negativo, tá? A comédia, ela pode trazer esse lado mais de vergonha alheia, de você não querer ler aquilo ou ver aquilo. Pô, é justamente isso que acontece aqui. O Denji acaba pensando em voz alta, refletindo que de fato já faz um bom tempo que ele não bate uma. E sim, ele simplesmente fala isso e a gente percebe o desconforto de cada um ali. E a Asa meio que até não entende e questiona que papo é esse. E o Denji continua reflexivo e ele simplesmente acaba dando uma volta em seu raciocínio. A gente saiu de uma situação onde o personagem percebeu que ele estava sendo privado de inúmeras coisas, a qual aquela sociedade estava se corrompendo em torno dos ideais do Chainsaw Man, que a perca da sua família está relacionada diretamente ao fato dele tentar ser o Chainsaw Man. E ele simplesmente olha para tudo isso e percebe que talvez o desânimo dele pode estar relacionado ao fato dele não extravasar os seus desejos. Desejos esses, obviamente, carnais. E sustentando ao fato de que o ato de bater uma seria uma necessidade do corpo humano, de que aquilo é científico. Cara, é uma vergonha alheia absurda tudo isso daqui. E além de ser uma vergonha alheia, é muito triste ver esses papos. É muito triste ver o quanto esse personagem é sim escravo de seus desejos. E ele sabe disso e ele quer melhorar com isso. Porém, ele continua caindo nas mesmas armadilhas. E o pior é que isso está relacionado diretamente ao estado mental desse personagem. É óbvio. O Denji foi uma criança que não teve infância e um adolescente que não teve uma adolescência. Então, o fato de existir esses desejos, o fato dele ser muito impulsivo, é completamente natural. Mas a questão é que tudo isso vem juntamente com inúmeras situações que vêm despedaçando o seu emocional. E na busca de respostas, ele tenta se agarrar a coisas simples. Ah, talvez eu esteja tão triste assim porque de fato eu estou me privando faz um bom tempo. Esse tipo de pensamento é uma forma de escapar da realidade, de enfrentar tudo aquilo, de que sim, talvez ele perdeu a sua família por completa, de que sim, ele tem muita culpa nisso tudo. De que sim, ele só quer viver a sua vida, mas infelizmente as coisas não estão funcionando assim. E obviamente a Asa, assim como nós, fica em choque com tudo aquilo. E obviamente ela traz um discurso que é muito verdade. Ela aponta que ela e todas ali estão preocupadas com ele e que estão se esforçando para ajudar ele. Mas que no final das contas o Denji continua pensando em bobagem e besteira. Como resposta, ele se agarra a essa simplicidade, se agarrando a qualquer desculpa para mostrar que é uma necessidade aquilo tudo para ele, que ele não está errado em pensar aquilo.
E é impressionante que o Denji busca a aprovação dos demais, só que ninguém reage àquilo. Eu acho que ninguém conseguia reagir àquilo ali. Apenas a Asa consegue continuar com aquela discussão, apontando que o personagem é nojento, questionando se de fato o Denji não estava preocupado com a Nayuta. E eu gosto muito de perceber esse semblante do Denji aqui, tá? Dá pra ver que ele está meio desorientado, sabe? É nítido que o personagem nem ao mesmo sabe o que ele quer com aquilo tudo. Seus desejos continuam falando alto, mas em contrapartida está um caos em sua vida. Enfim, mas ele continua tentando dizer em voz alta para convencer todos ali e até ele mesmo de que ele estar preocupado com a Nayuta não muda o fato de que tudo aquilo, abraçar esses desejos dele é algo natural, é algo científico, é algo que ele precisa. E ele sabe que ele está procurando essa aprovação, até dele mesmo. Tanto é que é nítido que o personagem também sente vergonha. Eles chegam no Soapland e, ainda bem, ele está completamente destruído, destruindo qualquer plano do Katana e também do Denji. Ainda bem, obrigado Fujimoto. Depois dessa descoberta, o tempo fecha e começa a chover. Aquela mudança de clima e todo aquele cenário destruído do lugar que o Denji estava desejando muda novamente o semblante desse personagem. A chuva começa a ficar mais forte e obviamente a Asa tenta motivar o Denji e os demais a saírem dali. Mas antes de qualquer coisa, o personagem desmorona. A Asa questiona o que está acontecendo e o Denji finalmente começa a ser mais verdadeiro consigo mesmo. Antes de falar sobre o que o Denji reflete aqui, eu acho interessante esse recurso da chuva. Se a gente para pra pensar, em Chainsaw Man são poucos momentos em que a chuva foi presente. E isso se torna interessante pois a gente consegue traçar paralelos de momentos únicos na obra que teve a chuva como um elemento. Tivemos todo o encontro com o Pochita e também todo o encontro com a Reize. E esse encontro, especificamente, a gente teve a discussão entre o rato da cidade e o rato do campo. E se não me falha a memória, esses foram os únicos momentos da obra inteira que tivemos chuva. Então, quando a mesma encosta no personagem, ela traz junto essa mistura de melancolia e também reflexão, talvez com um grande choque de realidade. Percebendo o estado em que ele se encontra, semelhante à miséria que algum dia já esteve, sem contar que tudo aquilo é um reflexo direto da tentativa de ser um rato da cidade. E obviamente tudo isso pesa no Denji, e ele questiona o que ele está fazendo. Ele perdeu seus animais, ele perdeu a sua família, e mesmo assim ele segue fazendo essas coisas, ele segue sendo escravo de seus desejos. E obviamente isso é muito frustrante, tanto para o personagem quanto pra gente. Essa é aquela parada, se você odeia esse comportamento do Denji, pode ter certeza que ele também odeia. Ele reflete que de fato ele queria ser o Chainsaw Man para ser elogiado, ele queria ser reconhecido, mas que no fundo ele ainda estava seguindo desejos carnais, desejos simples. Ele queria tudo isso pois ele queria ser popular. Da forma mais crua, de fato, Denji só queria transar. Percebendo que de fato ele não está pensando com a cabeça certa, digamos assim. E pode parecer engraçado, assim como eu ri, mas o Denji sabe que isso não é engraçado. A falta de racionalidade, a falta de estruturação em sua vida o fez virar literalmente um escravo de todos os seus desejos. E isso acontece desde a parte 1. E isso é muito triste, pois nitidamente demorou muito tempo para ele ter consciência disso tudo. Ele perdeu muito a partir da sua inocência. As inúmeras promessas rápidas de obtenção de seu desejo, de seu afeto que tanto sonhou, que tanto buscou, sempre o levaram para o fundo do poço. Apesar de todas essas falas fúteis e vergonhosas, isso tudo aqui é sim um fato. E apesar de ser muito triste, pelo menos o Denji está começando a perceber o quanto ele é refém de seus desejos, deixando de perceber coisas simples e bastante claras à sua frente. Porém, até mesmo em toda essa discussão e toda essa descoberta do personagem, o mesmo continua buscando respostas imediatas e simples, levando para o sentido literal de que tudo aquilo ali é culpa do órgão genital dele. Que ele não consegue resistir a esse desejo e ele acaba fazendo todas essas merdas.
E isso é extremamente frustrante para ele. Então, mesmo quando o Denji consegue refletir algo que é uma verdade, ele acaba fugindo da complexidade da resolução para aquilo tudo. A tomada de decisão, os seus desejos, não está relacionado a apenas uma parte do seu corpo. Esse sentido literal apenas não encaixa. O Denji faz tudo isso pois ele é o Denji. Ele é uma pessoa que foi sempre negada de inúmeras coisas. Seus desejos falam muito mais alto. Logo, tudo isso é resultado de toda a sua experiência. E falta realmente o Denji olhar para si mesmo e compreender o quanto ele é complexo, pois ele é. Se agarrar a respostas rápidas ou fugas que são quase imediatas e que parecem muito fáceis, sempre será o maior tiro no pé desse personagem. Então, essa discussão que ele traz aqui é algo que tem que ser recorrente ao personagem. Desejos e sonhos é algo que nos motiva, que nos faz andar para frente. Mas uma vida de sonhos também traz o seu ônus. Continuar nessa estrada pode ser, sim, bastante trágico. E a exploração, com toda certeza, vai acontecer. Os personagens em volta não sabem muito bem como reagir àquilo tudo. O Denji realmente está frustrado, ele está irritado, ele está triste com tudo aquilo. A Asa observando aquilo e, com toda certeza, com muitas camadas de raiva, acaba trocando de lugar com a Ioro em uma cena muito bem feita, tá? E a Ioro, obviamente, traz uma resposta bastante seca e objetiva para o Denji. Ela aponta que se ele não precisa da genitália dele, ela pode simplesmente cortar para ele. E o capítulo se encerra assim, com o Denji de fato desorientado com tudo aquilo. Bom, bora lá. Toda aquela situação ali é um prato cheio para Ioro, com toda certeza. E não vai trazer muita resistência da Asa, pois naquele momento a Asa com toda certeza está decepcionada com o Denji e principalmente bastante irritada. E obviamente há muito fundamento em toda essa reação da personagem. Porém, obviamente, não é assim que resolve. Mas eu acho interessante essa oportunidade que a Ioro viu para, de certo modo, se vingar aqui. Eu gosto disso, pois é uma reação imediata ao texto que a gente está falando aqui. Além disso, todo esse final aqui é o Denji assinando o atestado de que ele não pode viver uma vida de desejos. Novamente, é o que eu disse, é o personagem mirando na solução, entre aspas, mais fácil. Se o meu desejo está atrapalhando minha vida, logo eu não posso ter nenhum tipo de desejo. E é isso. Sendo que na realidade a proibição não é a resposta. A moderação sim. E a chave para tudo isso está relacionado à racionalização de seus desejos, de seus impulsos. Mas obviamente todo esse gancho aqui da Ioro e Denji não vai acontecer. Mas talvez possa engatilhar algum conflito até. Mas confesso que eu não tenho a menor ideia do que pode acontecer aqui. Mesmo se isso acontecesse, o Denji iria se regenerar, então também é foda. E eu já não acho que seja possível eles decidirem voltar à programação normal. Algo muito estranho pode acontecer aqui no próximo capítulo. Mas o que eu espero é literalmente só esse personagem percebendo o quanto tudo aquilo ali é complexo. Eu havia dito no vídeo anterior que, de fato, eu sentia que o Denji poderia sim negar tudo aquilo, mas também poderia aceitar. Meu palpite era mais relacionado à negação, mas o Fujimoto brilhantemente fez os dois em um. Ele impede que aquilo aconteça, deles irem para um Soulplant, ao mesmo passo que faz com que o seu personagem perceba que, de fato, tudo aquilo ali que ele decidiu não era o correto. É muito bizarro como o Fujimoto consegue abordar temas sérios e temas coerentes em momentos de futilidade, de coisas que à primeira vista pode parecer extremamente bobo. Vocês têm ideia que o Fujimoto fez com que seu personagem crescesse em seu desenvolvimento a partir de uma discussão tão fútil como essa? É sério, que capítulo bom, que comédia mais constrangedora que a gente viu aqui. Eu verdadeiramente não sei o que pode acontecer daqui pra frente, eu sinceramente só quero que o Fujimoto nos guie. Mas eu sinto que esse foi o pontapé inicial de um arco de desenvolvimento ainda mais forte para o Denji. Talvez, finalmente, todas essas opiniões, toda essa reflexão não fique apenas no mundo das ideias e finalmente ele comece a tentar praticar isso na realidade. É algo muito brutal e brusco que a Asa Ioro propõe ao personagem. É algo que também não faz sentido, mas também pode ser o pontapé inicial para o protagonista entender que as respostas não podem ser tão simples assim.
e que o primeiro passo é finalmente tomar consciência do seu eu, do seu estado naquele momento. E finalmente colocar em prática resoluções, pois nitidamente o escapismo para soluções simples não é a solução. E bom, eu amei esse capítulo, mas eu confesso que foi difícil de ler ele, me deu muita vergonha alheia, mas eu gostei bastante, de verdade. É muito bom ver esse humor do Fujimoto, ele sabe fazer humor também. E bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu quero muito que vocês comentem aí nos comentários sobre o que vocês acharam sobre o capítulo, o que vocês acham que vai acontecer, enfim, bora conversar sobre o Denji, bora conversar sobre a obra, eu adoro isso, vocês sabem disso. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo e também de se inscrever caso não seja inscrito. E se por acaso querem ajudar ainda mais com o canal, seja um membro igual esses maravilhosos aqui. Enfim, que capítulo bom. Vejo vocês no próximo vídeo, espero que fiquem bem e essa semaninha tamo de volta.